Voltamos a falar sobre o atentado contra o candidato à presidência Jair Bolsonaro, do PSL. O deputado Cabo Daciolo, do Partido Patriota, divulgou pela internet nota em que repudia o ato de violência. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, depois de ser preso, o esfaqueador de Jair Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira, que tem 40 anos de idade, deu declarações na delegacia de polícia. Nós vamos ver agora o que foi que ele disse. Quem te mandou fazer isso? Ninguém. Não foi isso que você falou antes. Quem te mandou fazer isso? Eu não disse que ninguém mandou. Quem mandou foi o Deus a quem sirvo. Vamos falar novamente sobre o estado de saúde do deputado federal e candidato à presidência Jair Bolsonaro. O repórter Carlos de Lanoy tem novas informações direto de Juiz de Fora. Lanoy. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Nós estamos aqui na Santa Casa de Misericórdia, onde o candidato Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia. Ele não está sedado, segundo o hospital, está consciente na UTI, respira já sem ajuda de aparelhos, mas estamos com o doutor Luiz Henrique Borsato, que conduziu a cirurgia, ajudado por 10 cirurgiões e anestesistas. Mas o quadro dele ainda é grave e inspira cuidado. É claro, é grave. Boa noite. O quadro ainda é grave, inspira cuidados. Nós estamos num momento muito recente de pós-operatório. Qual foi o ponto mais crítico dessa cirurgia? Estancar a hemorragia, né? Tentando não falar em termos técnicos, ele teve uma hemorragia interna grave por uma lesão de uma veia intraabdominal e acho que o ponto-chave da cirurgia foi identificar a lesão e reparar para interromper o sangramento. Ele foi submetido à ressecção do intestino grosso. Qual é o desafio desse ponto da cirurgia? Do ponto de vista técnico, não é muito desafiante. Conforme eu falei, a lesão vascular é a lesão grave, que tem que ser tratada primariamente. A lesão do intestino grosso, ela foi uma lesão grave, com uma contaminação importante de fezes na cavidade abdominal. Então, nós optamos por ressecar esse pedaço que foi lesado, uma porção pequena do intestino, e confeccionar uma colostomia. A equipe optou por não fazer, a emenda, a sutura dessas lesões. Ressecção e colostomia? Ressecção e colostomia. Ressecção é o que exatamente? Poderia explicar isso? A retirada de parte do intestino, um segmento pequeno, mais ou menos aí, uns 10 centímetros, e a colostomia, quando a gente não emenda o intestino, a gente coloca o intestino exteriorizado pela parede abdominal, por onde temporariamente vão ocorrer a saída dos gases e das fezes. Uma equipe do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo está vindo aqui para Juiz de Fora hoje à noite com a possibilidade de que ele seja transferido. Qual é a decisão dos médicos por enquanto? Foi feito um contato pessoal comigo, da equipe do Sírio-Libanês, a pedido da família. Então, nós estamos aguardando a chegada da equipe, deve ocorrer a qualquer momento. E a questão da transferência depende da estabilidade do paciente nas próximas horas. São horas muito importantes que ele vai ficar em observação na UTI. Então, em comum acordo da equipe médica aqui da Santa Casa com a equipe do Sírio, quando houver estabilidade, acredito que ele vai ser removido. O senhor acha que amanhã já pode ser removido? Talvez sim. Talvez sim. Se tiver uma evolução satisfatória, tiver estável, talvez possa ser amanhã. O candidato recebeu transfusão de sangue. Quanto sangue ele recebeu? Foram mais ou menos 4 bolsas de sangue no momento da cirurgia, em função da perda sanguínea significativa que ele apresentou. Independentemente da transferência, quanto tempo o candidato Jair Bolsonaro precisa permanecer no hospital para se recuperar? Depende muito de como vai ser a evolução do paciente. Teve um traumatismo grave, passou por uma grande cirurgia de urgência. A gente acredita que não antes aí de 7, 10 dias, mas é difícil especular quanto tempo isso vai demorar. Ele está consciente e consegue conversar, já recebeu a família? Ele recebeu a família, claro que ele ainda está sob efeito residual de sedação anestésica, mas ele já reconheceu os filhos, já conversou com os filhos na UTI. Como é essa recuperação? Para os próximos dias, o que o senhor espera que aconteça com o candidato? A gente espera que ele tenha uma boa evolução, porque as principais lesões, a lesão que ameaçava eminentemente a vida foi controlada, que era a lesão vascular, as lesões intestinais foram reparadas. É claro que está muito cedo para a gente especular sobre evolução, mas a gente aguarda e espera que ele tenha uma boa evolução satisfatória nos próximos dias. Qual é o tipo de cuidado que é preciso ter nesse tipo de cirurgia? Durante a cirurgia, a partir de agora? A partir de agora ele vai ser monitorizado
24, 48, 72 horas na UTI. Isso vai ser em comum acordo com a equipe também de terapia intensiva. Ele recebe antibióticos por conta dessa contaminação do abdômen e a monitorização feito, né, exame clínico seriado, exames laboratoriais, eventualmente exames de imagem, a depender da evolução. Além do intestino grosso, do intestino delgado e da veia do mesentério, alguma outra lesão no fígado, por exemplo? Não, não houve outra lesão, foram essas lesões. 3 lesões no intestino delgado, uma lesão no intestino grosso e essa lesão vascular nessa veia de uma região do abdômen que se chama mesentério, onde passam os vasos sanguíneos que vão para os intestinos. Muito obrigado, doutor Luiz Henrique. Agradecemos pela entrevista.